Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à casa do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais um culto de adoração e louvor ao nome do Senhor Jesus. Peço aos irmãos que se portem de pé. Vamos estar fazendo uma leitura, logo em seguida fazendo uma oração, pelo andamento do culto, todos que vão participar diretamente, que possam estar sendo usados por Deus e que Deus possa falar aos nossos corações esta noite, amém? Nossa leitura se encontra em Apocalipse 21, vamos ler do verso 1 até o verso 7. A palavra de Deus diz assim: Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: Agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus dele. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: Agora faço novas todas as coisas. E também me disse: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei água para beber, de graça, da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles, e eles serão meus filhos. Amém? Que possamos estar firmes, manter firmes diante dessas lutas, né? Não é fácil. Vamos iniciar mais uma semana. Não será fácil, eu não vou aqui falar que vai ser uma semana de mil maravilhas, de pura alegria. Esperamos que seja, mas que se for uma semana de luta e dificuldade, que possamos lembrar dessa passagem que acabamos de ler. Entendeu? Deus vai enxugar de nossos olhos toda lágrima. E também lembrar que Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, e estamos aqui para fazer a obra dEle. E o princípio e o fim será cumprido. Ele voltará para nos buscar e estaremos firmes em nome de Jesus. Vamos orar, amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, mais uma vez estamos diante da Tua presença, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por estarmos neste lugar, por estarmos aqui, Senhor Jesus, para santificar e glorificar o Teu nome, pois Tu és o Alfa, Senhor Jesus, Tu és o Ômega, Tu és o início, Senhor, Tu és o fim. Estamos aqui, Senhor Jesus, prostrados, nos rendidos para Te adorar, Pai, ao único merecedor de toda a honra e toda a glória. Pai, conduz este culto, que a Tua vontade venha ser feita e que o Senhor venha falar aos nossos corações. Abençoe, Senhor Jesus, a equipe, abençoe, Senhor Jesus, o irmão que vai trazer o momento de mordomia, nosso mensageiro, os louvores que forem entoados aqui, Pai, que seja feita para honra e glória do Teu nome. Te agradeço por tudo, Pai, e se faça presente neste lugar, para que possamos sentir a Tua presença, as Tuas maravilhas sendo realizadas aqui neste nosso meio, Pai. Obrigado, em nome de Jesus. Amém.
Cumprimento mais uma vez os irmãos com a parte do Senhor. Vamos continuar adorando e louvando o nome do Senhor Jesus.
pecador que sou, nada sou, mesmo assim me deu a tua vida, nada tenho pra lhe dar, a não ser o meu coração. Aos teus pés, és o ar que eu respiro. Vivo por tua graça, mesmo sem merecer. Preciso de ti. Pecador que sou, nada sou, mesmo assim me deu a tua vida, nada tenho pra lhe dar, a não ser o meu coração. Aos teus pés, és o ar que eu respiro. Vivo por tua graça, mesmo sem merecer. Preciso de ti. Me rendo a ti. Saúdo, amada igreja, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Realmente, é pela misericórdia dele que estamos aqui. Possamos ficar de pé.
palavra de hoje é em 1 Crônicas, capítulo 16, do verso 27 ao verso 28. Né? Assim diz a palavra do Senhor: glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor com glória e força. E nesse momento nós estamos fazendo isso aqui, que é o quê? Oferecendo ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. O Senhor não precisa de nada disso, porque basta uma palavra dele e tudo se realiza. Mas o que ele quer dizer com essa palavra? Ele quer fazer de nós pessoas mais humildes, pessoas com coração mais sincero. Porque quando nós ofertamos algo para alguém, ou para o que seja, isso nos transforma, nos deixa mais sensível a escutar não só a nossa vida, mas a palavra do Senhor, que é o mais importante. E Ele tem feito isso em nossas vidas. Quando você oferta algo, não quer dizer, na realidade, você está ajudando o teu próximo, você está demonstrando um carinho, né? Uma ternura. E é isso que o Senhor tem falado com as nossas vidas, que ao ofertarmos, Ele ofertou a vida dele pelas nossas, e que possamos estar ofertando algo, não só material, mas algo espiritual, que é o nosso coração, as nossas orações, que possamos estar orando ao Senhor, pedindo direcionamento, e que também possamos estar ofertando ao Senhor, né, os nossos dízimos, as nossas ofertas, porque através das nossas ofertas, nós estaremos abençoando outras pessoas, nós estaremos abençoando outros países também, ao qual nós estamos, e que possamos, nesse momento, ofertar de coração, porque não importa valor, não importa a quantidade, mas o que importa é a qualidade da sua oferta, e que possamos ofertar hoje de todo o nosso coração. E, antes de ofertarmos, nós iremos orar neste momento. Senhor nosso Deus, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Cristo Jesus, ó Pai, quando estamos colocando diante de Ti as nossas vidas, Senhor, e que possamos estar ofertando o que há de melhor em nossas vidas, que além do dinheiro, Senhor, possamos estar ofertando também os nossos corações para o Senhor. Que o Senhor venha estar abençoando as ofertas, que o Senhor venha estar abençoando os ofertantes dessa noite, que o Senhor venha estar abrindo portas de emprego para aqueles que necessitam, e até mesmo que venha estar melhorando o emprego dos nossos irmãos, Senhor. Que o Senhor venha estar fazendo a Tua obra neste momento. É o clamor que eu te faço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Para mim é motivo, né, de estar juntamente com todos aqui, cultuando, né, e agradecendo e exaltando o nome do Senhor nosso Deus, por tudo que Ele tem feito, por cada um de nós, né, não que seja merecedor, mas a sua graça, ela tem nos alcançado a todo dia. Esse louvor que eu irei cantar é um louvor bem conhecido, né, fala das causas impossíveis, né. Nosso Deus é o Deus especialista em resolver causas impossíveis. E eles têm feito assim conosco, né? Os irmãos sabendo, né? Me ajudem. Amém? Desta vez parece que é o fim. O tempo se acabou, não podes mais, é o que dizem, tentando me fazer parar.
incomodes mais o teu Senhor, pois desta vez teu Deus te ouvirá. É o que dizem, tentando me fazer parar, mas eu não vou desistir. Possível Deus das causas impossíveis, nas horas mais difíceis, em tempos de aflição, comigo estarás. No vale e o deserto enfrentarei e vencerei, e todos saberão que eu sirvo ao Deus das causas impossíveis. Desta vez parece que é o fim. O tempo se acabou, não podes mais, é o que dizem, tentando me fazer parar. Não incomodes mais o teu Senhor, pois desta vez teu Deus te ouvirá. É o que dizem, tentando me fazer parar, mas eu não vou desistir, pois sirvo ao Deus das causas impossíveis, nas horas mais difíceis, em tempos de aflição, comigo estarás. No vale e o deserto enfrentarei e vencerei, e todos saberão que eu sirvo ao Deus das causas impossíveis. Tua palavra me sustentará quando força me faltar. Não importa o que vão dizer, pois minha fé firma está no Deus das causas impossíveis, das horas mais difíceis, em tempos de aflição, comigo estarás. No vale e o deserto enfrentarei e vencerei, e todos saberão que eu sirvo ao Deus das causas impossíveis, nas horas mais difíceis, em tempos de aflição, comigo estarás. No vale e o deserto enfrentarei e vencerei, e todos saberão que eu sirvo ao Deus das causas impossíveis, das causas impossíveis. Aleluias. Glórias, glórias a ti, irmãos. Peço irmãos que portem de pé novamente. É os Deus das causas impossíveis. Está possível de levantar, com fé a gente levanta e vamos continuar adorando e louvando esse Deus maravilhoso. Não tem impossível para ele, gente. Não tem aquela palavra que consiga explicar as maravilhas que ele faz. E com essa fé, com essa adoração, continuamos louvando
e exaltando, porque a honra é dele, a glória é dele, que possamos continuar adorando em nome de Jesus. Olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração a ti, no Deus que cumpre sua palavra e guarda, mesmo quando penso que é chegado o fim. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. E o maior milagre Deus já fez em mim. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração a ti, no Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado o fim. Eu só preciso adorar
tua voz é o desejo meu. Não te adorar só com palavras, mas com minha vida em santidade e
vou me santificar em te adorar. E para isso vou me santificar em te
Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, é com muita alegria que estou aqui neste momento. Confesso que muito nervosa. Pensei até que não ia ter voz. Nós tivemos uma programação ontem lá em Vaz Lobo, foi uma bênção. Mas graças a Deus a voz voltou. Né? Vamos ler aqui em Daniel, capítulo 6. Daniel 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Oremos. Senhor, meu Deus, Pai eterno, glorioso e eterno Deus, agradeço a Ti, Senhor, por esta oportunidade, Pai, essa honra de estar aqui, Senhor, para trazer a Tua palavra, Senhor, porque é uma honra, Senhor, estar disposta, Senhor, aqui para falar de Ti, para falar aquilo que o Senhor tem aos nossos corações, Pai. E eu Te agradeço, Senhor, da mesma forma que nós já estamos aqui, glorificando, exaltando o Teu santo e bendito nome, pois o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e todo o louvor. Neste momento eu clamo a Ti, Senhor, que Tu venhas falar no coração, Senhor. Se há algum coração de pedra, Senhor, que Tu venha colocar, Senhor, trocar por um coração de carne, e que Tu venha penetrar, Senhor, no íntimo de cada um de nós, e que essa palavra, Senhor, seja como luz para os nossos caminhos, Senhor. E desde já eu Te agradeço. Amém. Os irmãos possam se assentar. Irmãos, eu confesso que eu fiquei muito nervosa quando o pastor me chamou, mas ao mesmo tempo também me acalmou, porque mesmo não sendo a igreja, né, que eu congrego, mas aqui tem o meu pastor, né, que nunca vai deixar de ser. Costumo dizer que pastor Evandro é meu pastor. Normalmente, dia dos pais, eu até mando mensagem para ele, que eu digo que ele é meu pastor, né? Então, eu agradeço por este convite. Irmãos, eu sempre costumo falar, quando eu vou pregar, que o primeiro ouvido, né, o mais próximo é o meu. Então, quando eu venho aqui falar algo, o primeiro a ouvir sou eu. Então, a palavra também, primeiramente, ela vem tocar no meu coração. E eu tenho certeza que irá tocar no coração de cada um. Aqui na passagem, os irmãos conhecem bem, né, a passagem que Daniel é levado a covas dos leões. Ali, nesse momento, houve um complô, né, para que Daniel, né, fosse morto. Eles queriam tirar Daniel, né, dali daquele cenário. Então, ali aqueles príncipes, eles se reuniram e fizeram um complô para poder, era a única forma de tirar Daniel, era que conseguisse matá-lo, porque eles olhavam para Daniel e não viam nada de errado. Então, né, é como o inimigo, né, das nossas almas, né? Muitas das vezes a gente fala assim, por que tanta tribulação, né, vem à nossa vida, né? Muitas das vezes é o inimigo querendo tragar, porque é a única forma que ele pode ter para calar, né? Só que nem assim ele consegue calar, nem assim ele pode tirar de cena um adorador, um fiel, porque, né, diz que Deus se alegra com a morte dos fiéis, né? Porque ali ele sabe que ali não tem mais como a gente se desviar, né? Mas ali eles queriam tirar Daniel, né, do cenário. Então, como é que eles fizeram? Tentaram matar Daniel, e ali eles botaram um edito que ninguém podia, dentro daquele período, orar senão ao rei. E só que Daniel era um homem temente, era um homem, né, que temia a Deus, e ele fazia aquilo que era reto. Então aqui diz que mesmo vendo que o rei Dário tinha assinado aquele edito, ele entrou para o seu quarto e orou como ele sempre fazia. Então, mesmo sabendo que ali poderia estar a morte à sua frente, Daniel não se calou, Daniel não parou, né? Então, nesta noite, Deus está querendo dizer que mesmo em meio a tudo que possa vir à nossa frente, Ele diz que nós não devemos parar, porque pode vir o que for, até a morte, mas que ela não vai nos parar, porque a morte não para um adorador fiel ao Senhor. E ali eles fizeram, e quando eles ficaram, né, de tocar e ali vigiando para ver se Daniel ia cair naquela armadilha, e realmente, né, Daniel orou, e ali, então aqueles homens se apresentaram ao rei e falaram o que tinha acontecido.
E é claro, o rei, mesmo, né, se agradando de Daniel, mesmo talvez com o coração doendo, ele foi e teve que realmente pegar Daniel e levar Daniel à cova dos leões. Mas à frente, nós podemos ler, não vou ler aqui para não se estender muito, mas mais na frente a gente vê que Daniel foi levado à cova dos leões. E ali, aquela noite que Daniel ficou ali na cova dos leões, o rei também ele ficou nervoso, né? Ficou preocupado porque ali numa cova junto com o leão, ele o quê? Com certeza ia ser morto. Mas Daniel sabia quem é o Deus que ele servia. E quando chegou no outro dia, ali estava Daniel. Quando foram chamar Daniel, Daniel saiu ileso. E assim acontece com os servos do Senhor. Quando nós seguimos aquilo que Deus nos ordenou e que em meio às lutas nós não nos desviamos, que em meio às lutas, muitas lutas que acontecem em nossas vidas, às vezes a gente quer colocar tudo culpa, né, no inimigo, né? Tudo é o inimigo e muitas das vezes não. Muitas lutas que acontecem em nossas vidas, somos nós que caçamos. Muitas lutas, muitas covas, somos nós que abrimos, né? Porque não tem como você plantar chuchu e querer colher um morango, não tem como. Então, se eu plantei um chuchu, com certeza, por mais que agora eu esteja fazendo a vontade de Deus, eu vou colher aquele chuchu. Eu posso estar fazendo o que for, posso estar fazendo a vontade de Deus, que eu vou colher aquilo. Mas também tem provas que nós passamos, que muitas das vezes é para provar a nossa fé. Muitas das vezes é para o nome do Senhor ser glorificado. Às vezes, quando fala assim, vamos contar um testemunho, não é para o meu nome ser glorificado. É o nome do Senhor que tem que ser exaltado. É tudo para Ele, por Ele, para Ele. E a vida do servo do Senhor é para ser, o nome dele ser glorificado, não é o meu, né? Então, quando eu falo assim, quando alguém é ordenado, vai a pastor, vai a diácono, vai a presbítero, ali não é como um cargo de uma empresa que você vai subir de cargo, né? Numa empresa, nós subimos, né? Você pode entrar ali como um cargo mais baixo e ao decorrer do tempo você vai subindo, né? Porque é o que todo mundo quer, né? Chegar talvez até a chefia. Mas na casa do Senhor a gente não sobe. Na casa do Senhor, a cada cargo que você vai recebendo, você vai descendo. Porque quanto maior for, mais baixo você tem que estar, porque mais tempo de joelhos você tem que estar. Imagina, se nós já temos que ficar de joelho, imagina o joelho de um pastor, né? Pastor não tem tempo, né? Não tem hora, né? A todo instante um pastor está ali dobrando seu joelho, clamando pelos seus servos, pelas suas ovelhas. Então, irmãos, ali era certo de que Daniel ia sair ileso, porque ele fazia a vontade do Senhor. E aquela prova que foi posta a ele ali, ele sabia que ele ia ser livre, ele ia sair ileso, mas também que se ele não saísse, eu tenho certeza que no momento ali, ele ia continuar glorificando o nome do Senhor. Irmãos, muitos irmãos aqui sabem, né, pelo que a minha família passou, né? Quero mostrar meu marido, né? Acho que todo mundo conhece, né? Meu marido lindo ali, né? Não é só a Tânia que tem um marido lindo, não, eu também tenho. Davi, tem a minha mãe, meu irmão e minhas 3 bênçãos, né? Tiago, pequenininho, João Pedro do meio e minha bênção, Cauã, né? Todos devem saber, né, do que nós passamos com Cauã. Então, Cauã, nesse momento, não é o nome dele que está sendo glorificado, é o nome do Senhor, porque é o Senhor que opera milagres em nossas vidas. Aqui como Davi cantou, né, que é um Deus que faz milagres, e Deus fez mais um milagre em minha vida. Ali no hospital, quando estávamos com o Cauã, né, todos que entravam ali ainda falavam assim, é mais um milagre para a conta do seu filho. E eles nem conheciam, nem sabiam da história do meu filho. Então, irmãos, eu quero só, antes de falar do Cauã, do que nós passamos, quando eu prego primeira vez na igreja, eu gosto de falar como é que eu comecei a pregar, né? Porque às vezes a gente acha que a gente pode encurralar Deus, a gente acha que pode colocar Deus na parede, e não é bem assim. Quando eu me converti, eu via todo mundo cantar, fazer coisas na igreja, e eu me via perdida.
E muitas das vezes eu falava assim, poxa, eu queria, acho tão lindo, né, a pessoa cantando. Eu acho que é o primeiro ministério de uma pessoa recém-convertida que vê logo é o louvor, que é algo que impacta, é algo que toca, né, na vida das pessoas. Eu achava isso lindo, mas eu tinha a convicção que aquilo não era para mim, né? E meu marido ainda me ajudava a saber que aquilo não era para mim. Mas aí eu falava assim, o que eu posso fazer para o Senhor? Eu não me via fazendo nada na casa do Senhor. E depois de anos, um belo dia, teve um pastor que falou assim, a gente foi fazer uma visita na casa de uma irmã, e ele falou assim, ó, você vai pregar. Eu falei, eu? Eu falei, eu não prego. Ele falou assim, não, você vai pregar. Aí eu fui, peguei uma mensagem, lembro até hoje, eu preguei, ainda falei sobre o ouro, né? Como o ouro, né, é trabalhado até chegar naquele ponto, né, lindo que a gente conhece. Então eu preguei ali, não sei como foi, só sei que eu preguei, né, falei. Só que depois parou. Aí depois ainda me chamaram mais outra vez, eu preguei, chamaram outra vez. Só que assim, no meio daquilo tudo, eu já tinha meu filho, já tinha um Cauã, que já é outro milagre, tem outro testemunho, mas não vou falar todos, senão a gente vai passar a noite. Ter o Cauã também foi um milagre. Mas nisso eu fiquei mais 6 anos tentando ter outro filho. E quando eu consegui engravidar novamente, eu comecei a sentir dores e fui para o hospital, né, tendo um aborto. E ali naquele momento, eu orei ali no hospital, falei, Senhor, se o Senhor não deixar eu perder essa criança, eu prometo que eu nunca mais vou deixar de pregar a Tua palavra e vou continuar falando do Senhor. E fui. E aí o médico falou assim, ó, a gente vai fazer uma ultrassom. Quando chegou na hora da ultrassom, o médico olhou para mim e falou assim, ó, não tem mais nada aqui. Nós vamos fazer uma curetagem. Naquele exato momento, só me vinha um hino na cabeça, invoca-me. E ali eu entendi que não era a vontade de Deus que era para prevalecer na minha vida, era a dele. Não era a minha vontade, quer dizer, era a dele. Porque eu não tinha que botar Deus na parede, eu não tinha que pregar a palavra dele, eu não tinha que fazer as coisas que Deus me ordenava, porque ele tinha algo em troca. O Deus que eu sirvo não é um Deus de barganha. E naquele momento, eu parei e falei assim, Senhor, eu vou continuar levando a Tua palavra. E eu prometo de agora em diante, eu digo, eis-me aqui, e nunca eu digo não mais para o Senhor. E ali foi. Eu fui, fiz a curetagem, passei por aquele processo todo, depois engravidei de novo, perdi de novo. Na terceira vez, engravidei de novo, aí veio meu João Pedro, a minha bênção, né? Eu costumo falar que é bebê arco-íris, né? Meu bebê arco-íris, veio João Pedro. E em troca de remédio veio o Tiago, né? Então, como eu falo assim, como são os planos do Senhor, quando nós somos fiéis ao Senhor. Porque quando nós somos fiéis, não vem aquilo que nós planejamos, vem aquilo muito mais daquilo que nós pensamos, do que nós planejamos, porque Deus é perfeito. Deus não me queria naquele momento, Ele estava querendo me mostrar que Ele tinha algo mais. Porque eu sempre falei, eu vou ter 2 filhos. E Deus falou, não, eu vou te dar 3 bênçãos, mas é no meu momento, na minha hora, que eu desejo. E assim foi, e foi perfeito, pois eu tenho 3 bênçãos. Irmãos, Cauã já passou por muitos milagres, Cauã já passou. E Cauã, ele já teve 4 dengues. A penúltima dengue foi na pandemia, que foi hemorrágica. Ele também ficou bem malzinho, mas graças a Deus passou. E quando foi agora, no final de setembro, o Cauã começou de novo passando mal e ficando mal e ficava mole. No começo a gente não acreditava, né? Porque meu filho é meio manhoso e às vezes fica falando que tá com manha para não ir para a escola, né? Então a gente, né, meio que conhece as nossas peças. E no começo a gente não acreditou. O pai ficou até meio penalizado porque a gente não estava acreditando muito nele, né? E quando a gente começou a ver que as coisas estavam piorando, levamos ele na emergência. Chegou lá, fez exame de urina, não fez de sangue. Passou, falou, não, tá tudo bem, não deu infecção nenhuma, passou de pirona, vai para casa. Passou uns 2 dias, a gente aí levamos ele de novo na emergência, no sábado, não, aí ficou na minha mãe, no sábado à noite, ele estava bem melhor, mas quando eu fui buscar ele, fui para a igreja, quando eu voltei para buscar ele na minha mãe falou assim, ó, Cauã passou o dia inteiro com 40 graus de febre. Pegamos ele e fomos direto para a UPA de novo. Levamos ele lá, ficou no soro e tal. Não, acho que ali já era a terceira vez que ele tinha ido na UPA.
Aí ali ele ficou no soro, fez exame de sangue, já tinham falado que era dengue. Falei, mais uma dengue para conta. E quando aí foi para casa. Aí eu ainda falei assim com o médico, eu falei assim, era no sábado à noite, né? Eu falei assim, o senhor tem como me dar um atestado? Porque o meu filho só tinha atestado da outra semana. E ele estuda numa escola longe, estuda numa escola agrícola, pega ônibus e tal. E do jeito que ele está hoje, ele não vai conseguir ir para a escola na segunda. Aí o médico olhou e falou assim, não, você dá dipirona a cada 6 horas, que segunda ele está apto a ir para a escola. Eu falei, tá bom. Chegou no domingo, Cauã, febre o dia inteiro. Cauã dava febre de 40 graus, dava remédio, baixava para 38,5, passava 1 hora, já estava nos 40 de novo. E foi assim o dia todo. E Davi estava para viajar na segunda-feira de manhãzinha para Pernambuco. Aí fomos, aí eu ainda falei com o Davi, foi Davi, eu tenho certeza que amanhã Cauã vai amanhecer todo pintadinho, porque quem já teve muita dengue sabe todos os estágios da dengue. Falei, amanhã ele vai amanhecer todo pintadinho. Davi saiu segunda-feira bem cedo. Quando eu olhei para Cauã estava com o rosto todo pintado. Falei que ele ia amanhecer assim. Aí eu fiquei de olho nele, começou o rosto manchar. Minha mãe estava comigo me ajudando. Falei, mãe, eu vou levar ele de novo na emergência, mas para pegar o atestado e para ver se dão um soro para ele, porque ele já estava praticamente 15 dias sem se alimentar. Cauã não comia nada. Cauã só comia, tomava vitamina, sucos que a gente dava para hidratar bem ele. Só que na segunda ele começou ainda, amanheceu vomitando. Então nem aquilo que ele botava para dentro um pouco estava ficando. E Cauã, desde os 4 anos, foi diagnosticado com epilepsia. Ele tinha epilepsia de ausência. Quando entrou na adolescência, começou a ter epilepsia juvenil mioclônica, que começa a dar convulsão mesmo. Então, só que tá tratada, não tinha convulsão, tomando a medicação, tudo direitinho. Só que como o Cauã começou a vomitar, a medicação que ele tomava, ele botava para fora. Só que só foi um único dia sem medicação. Aí eu falei, mãe, eu vou para emergência com ele. Quando eu chegar de noite com as crianças da escola, vou com ele para emergência. Chegamos na emergência. Chegou lá, o médico olhou e falou, tá, a gente vai botar no soro. As plaquetas dele já estava em 143, já não estava dando mais como dengue, já estava no final. Botaram ele no soro, lá ele ficou. Tomou soro, no soro tomou a medicação para não ter mais vômito. Aí teve uma hora que eu ainda fui em casa pegar a coberta, que estava muito frio. Quando eu cheguei, a enfermeira ainda falou assim, Cláudia, se eu fosse você, eu tirava seu filho daqui, porque ele não está bem. Ele acabou de vomitar de novo e ele ficava assim, só olhando para o teto. E ela falou que perguntou, Cauã, quantos anos você tem? Aí ele, 19. Cauã, no dia 19 de outubro, ele fez 16 anos. Então, ali ele não estava nem mais assimilando, porque eu acho que ele falou a data em vez de falar, né, quantos anos. Aí eu falei assim, tá, ela, vamos lá no médico de novo, que eu vou falar com o médico. Aí fomos no médico, o médico, não, eu vou passar mais outros exames de sangue, vamos ver, passou outros exames e tal. Eu falei assim, aqui só tá dando que algumas coisas estão baixas, mas que não sei o quê, tem nada demais não. Aí passou um tempo, veio outra médica. Aí a outra médica falou assim, eu vou dar alta para ele. Ele já pode ir embora, só que eu vou dar mais um sorinho para ele, para dar mais uma hidratada, mas você pode levar ele embora. E me deu uns encaminhamento para procurar alguns especialistas por ele ter tido muitas dengue, mandou eu procurar um especialista. Falei, tá bom, vai tomar mais esse soro e a gente vai embora. Só que nisso o Cauã começou a convulsionar. Cauã teve, normalmente, quem já viu, a pessoa convulsiona, dá uma desmaiada e volta. Cauã convulsionou, deu uma desmaiada, daqui a pouco olhou pra mim e ele ficava meio trêmulo, tipo tremendo. Não era aquela crise forte, mas não parava, não voltava assim. Aí o médico veio, tá com o diazepam no Cauã apagou. Aí ele falou assim pra mim, mãe, o problema do Cauã é a falta da medicação. Você leva ele pra casa, quando ele chegar em casa, que ele acordar, você dá a medicação pra ele, que ele vai estar bem. Falei, deixa pra eu tirar ele daqui. Que é um negócio que eu quero. Aí a enfermeira que me conhecia ainda falava, Cláudia, tira teu filho daqui, que eles vão matar teu filho. E ela toda hora falava, Cláudia, tira ele daqui. Quando falou assim, que eu podia levar ele, Cauã estava desacordado, Cauã estava apagado. Aí quando eu falei com o Davi ainda falou assim, mas como eles podem ter dado alta, não podia ter dado alta? Eu falei, Davi, é Deus na frente de tudo, porque até aquilo que a gente acha que é ruim,
é Deus já trabalhando. E ali eu vi uma deixa para eu tirar o meu filho sem precisar ter que assinar nada. Porque se eu tivesse tirado ele, eu teria que estar assinando, né? O termo de responsabilidade. E ali eu levei ele. Cheguei em casa, né? Cauã já estava fazendo as necessidades na roupa. Cauã já estava... Chegamos lá, só liguei para minha mãe, puxei o colchão, porque a gente tem os quartos em cima, puxei o colchão, botei ele na sala embaixo. Aí o Davi, falei com o Davi ligou pro meu cunhado para me tirar o Cauã de dentro do carro. Tirou o Cauã, botou ele deitado. Aí daqui a pouco eu liguei pro médico do Cauã, que o Cauã faz tratamento. E ali meu cunhado falou assim, Cláudia, vamos... o médico ainda falou, Cláudia, procura uma emergência mais próxima. Eu falei assim, eu tô precisando em levar ele lá para Saracuruna. Aí ele leva, que a gente vai estar em contato. Aí meu cunhado falou, Cláudia, vamos dar um banho nele, que Cauã... Aí nisso, só que nesse meio tempo o Cauã acordou. Só que Cauã acordou sem ter resposta de nada. Cauã não falava, Cauã não mexia, a gente mexia nele, não se mexia, né? Quando chegou no hospital, eles falaram que ele era um quadro irresponsivo, ele não tinha já resposta de nada, ele não tinha estímulo nenhum. E aí levamos, né? Aquele nervosismo, você vê um seu filho daquele jeito. Eu comecei a ficar nervosa, meu cunhado foi dirigindo, eu nunca vi o meu cunhado, quem conhece o Jackson sabe, Jackson é calmo a vida toda, Jackson dirige lento a vida toda e Jackson dirigiu mais rápido do que Davi. Jackson parecia que ia voando. Olha, eu tinha que Cauã no cinto, mas eu tinha que ficar segurando o Cauã. Eu estava nervosa, mas agora era por causa do Jackson dirigindo. Chegamos lá, irmãos, a mão de Deus a todo instante. Deus mostrava que era ele. Chegamos naquele hospital, tinha fila para chegar na recepção com o carro. Quando a gente foi descer ele, não tinha nem mais maqueiro, porque era tanta gente entrando, o segurança veio para pegar ele no colo. Quando chegou lá, a enfermeira veio com uma maca, colocou ele. Na mesma hora que a enfermeira viu o estado do Cauã, ela correu lá no trauma e chamou o médico. O médico atendeu ele ali na recepção. Quando atendeu ele, eu expliquei o caso. Ele falou assim, mãe, a gente vai levar ele para a sala vermelha, faz a ficha. Daqui a 2 horas você vai lá no trauma para ver se você consegue ver o teu filho. Eu falei, Senhor Jesus, o Senhor está na frente de tudo. Fiz a ficha, fiz tudo. Dei a volta e fiquei aguardando chegar a hora. Daqui a pouco veio assistente social, fez aquela ficha e tal. Eu falei assim, quando é que eu vou poder ver meu filho? Ela, você aguarda que ele está tendo os primeiros socorros, eles já levaram ele para tomografia, mas você não pode entrar. E ali eu fiquei aguardando. Irmãos, quando eu entrei, o Cauã ainda estava no trauma. Não sei se alguém já entrou lá no trauma de Saracuruna, né? Uma sala imensa, cheia de arrebentado. Todo mundo que chega vai para lá. O Cauã estava numa maca, só num soro. E eu não tinha nem como entrar direito para ver o Cauã. Eu tive que, a sorte que eu sou bem magrinha, né? Tive que entrar assim de lado, porque não tinha nem espaço para eu chegar perto do Cauã. A maca do Cauã cheia de sangue. E eu olhei em volta, eu falei assim, onde meu filho está? Meu filho precisando de um tratamento, ele simplesmente estava ali no soro e continuava, ele com o olho aberto. Eu chamava ele, Cauã, ele não virava o olho, ele não virava a cabeça. Eu falei, Senhor, meu filho está nas tuas mãos. O Senhor já tentou tirar ele por várias vezes. Meu pai, mas é mais uma vez que eu sei que o Senhor vai salvar ele. E nisso a médica que atendeu ele chegou perto e falou assim, mãezinha, olha só, seu filho chegou assim, devido ao agravamento da dengue, porque a dengue já provoca tudo isso. Só que como ele ainda tem o agravamento da epilepsia, então foi mais forte. Então, assim, talvez se ele não tivesse tido dengue, ficou 1 dia sem medicação, não ia ter isso. Só que ele estava 15 dias sem se alimentar, ele teve a dengue, febres altíssimas, o corpo dele já estava totalmente debilitado, então juntou tudo e veio a esse quadro. Teu filho está em quadro irresponsivo, ele não responde a nada, nós vamos ter que levar ele para o CTI. Aí ela falou assim, nós fizemos uma tomografia e nessa tomografia não deu hemorragia ainda. Aí quando o médico fala assim, o ainda, né, é aquilo que a gente se preocupa, aquilo que frustra a gente, porque a gente quer ouvir falar assim, não teve hemorragia, ele está fora de perigo. É isso que uma mãe quer ouvir. E eu não ouvi isso, eu ouvi a médica falar assim, ele não teve hemorragia ainda.
o seu filho, ela falou assim, eu vou ser franca, o seu filho não está fora de perigo. Ele está correndo risco de ter uma hemorragia cerebral, ele pode ter uma hemorragia pulmonar. A gente foi colocar o acesso nele e não queria parar de sangrar, devido ao quadro dele. Então, é o que a gente tem para te falar hoje. Amanhã você pode chegar aqui e seu filho está entubado. Então, a senhora já se prepara, a senhora não pode ficar aqui, mas amanhã a senhora pode vir aqui na visita. E eu fui embora, eu vi meu filho 5 minutos. E é nesses momentos, irmãos, que a gente vê o quanto a gente tem que dar valor a cada minutinho. Às vezes a gente está em casa e reclama tanto, né, das coisas. Às vezes eu estou em casa nervosa e as crianças, né, ainda mais eu que tenho 3 bênçãos, falando o tempo todo. Às vezes a gente quer simplesmente um silêncio. E é nesses momentos que a gente chega em casa e não vê uma mãe. Eu ainda falava assim, o Cauã gosta de cozinhar e cozinha muito bem. Só que ele faz aquela bagunça na cozinha. Ele faz, olha, irmãos, ele faz de tudo numa cozinha. Que você imaginar o que você pediu, ele faz. Mas ele faz uma bagunça na minha cozinha. Então eu reclamo, eu não gosto que ele vá para a cozinha. E quando eu cheguei na minha cozinha, eu falei assim, Senhor, eu queria tanto brigar com meu filho. Eu queria tanto chegar aqui e falar, Cauã, sai dessa cozinha, Cauã. Mas meu filho não está na cozinha. Meu filho não estava no quarto. Meu filho não estava em canto nenhum. Meu filho estava no hospital. E eu estava impedida de ver o meu filho. É nesses momentos que a gente fala assim, o meu filho não é meu. Porque aquilo que é meu e ninguém toca. Mas ali eu não podia ver o meu filho. Eu sabia que ele estava dentro daquele hospital e eu não podia passar por aquela porta sem que alguém me autorizasse a ver o que era meu. E aquilo dói. Eu já passei por coisas semelhantes com meu irmão, que é outro milagre. Ele também passou praticamente pela mesma coisa, só que foi ainda pior. Porque ele teve traumatismo craniano. E eu também, eu ia lá um dia sim, um dia não. Intercalava eu e minha mãe. Eu cuidava do meu irmão também. Mas quando por mais que seja a minha carne, seja meu irmão, mas quando é com meu filho, a dor é muito maior, a dor é muito grande. Irmãos, mas eu vou te dizer, quando eu entrei para ver meu filho, eu não caiu uma lágrima. Eu estava por mais que eu estava sofrendo por dentro, ao mesmo tempo eu estava tranquila. Porque eu sabia que o Deus que eu sirvo estava cuidando do meu filho. E no meio disso tudo, meu marido estava a caminho de Pernambuco e não podia voltar. E uns falavam assim, não fala para ele como o Cauã tá. Aí outros falavam assim, não, eu tenho que falar. E numa das vezes que ele ligou para mim, ele falou assim, filha, não me esconde como o meu filho tá. E aquilo ali doeu, porque eu tinha preocupação com o Cauã no hospital. Eu tinha preocupação com o João Pedro e Tiago em casa, porque precisava de mim e eles não sabiam expressar, né, como eles estavam nervosos. E eu preocupava com meu marido lá longe e eu sem saber o que fazer. E eu só podia fazer uma única coisa, que era confiar no meu Deus. E ali eu falei, filho, eu vou ser sincera. Calma, tá assim, assim, assim. Tudo que a médica falou, eu falei para ele. Eu falei, mas tenho certeza dele, eu não tenho como ir. Eu falei, Davi, quando você chegar aqui, o teu filho vai estar em casa. E nada do que eu estou vendo você vai ver. Passou aquele dia, eu fui para casa. Cheguei em casa, cuidei dos meus filhos, estava em casa e tal. Voltei e começou aquela peregrinação de hospital, porque eu não podia ficar, mas todo dia eu ia. Cauã tinha uma visita por dia. Era meia hora de visita, só era uma visita. Então, se só era uma visita, era eu, né? As pessoas perguntavam, pode visitar? Eu falei, ainda não. Até pode, mas quem está indo sou eu. E até porque os médicos perguntavam, no dia que eu fui visitar ele, logo no outro dia, minha prima, que tem conhecidos lá, falou assim, Cláudia, eu vou logo te falar como o Cauã tá para você não se assustar. Você vai chegar lá, Cauã vai estar entubado, Cauã está com sonda nasogástrica, Cauã está cheio de fio, está naquele estado que você sabe. Igual como o Cleive estava. Então, é só para você não se assustar. Eles fizeram isso para preservar as vias aéreas do Cauã, tudo. Falei, tá bom. Cheguei lá, realmente, ele já estava lá na intensiva, Cauã estava entubado, Cauã com a sonda nasogástrica, Cauã com fio para todo quanto era lado, e em coma induzido, né? Então, eu cheguei lá e não tinha o que fazer. Cauã deitado lá,
né? E ele esticado na cama, pega a cama toda, né? É tanto que Cauã tá com atadura no pé, porque deu escaras no pé dele. Do tempo que ele ficou internado, ele ficou com o pé pressionado na cabeceira, então deu umas manchas, tipo sangue pisado. Por ser no pé, quando chegou em casa andando, aquilo ali estourou, então tá em feridas, e ele faz curativo todo dia, vai no posto e tal. E eu então só chegava lá, eu orava, a primeira coisa que eu fazia, eu chegava lá, orava. Eu lembro que Cauã, no domingo, o último domingo que ele foi na igreja, ele já estava com dengue. Cauã toca lá na igreja, né, baterista, e muito tempo que Cauã não canta. E chegou lá na hora, foi um culto de agradecimento, Cauã pediu o pastor para cantar e ele cantou Adorador. E ali naquele momento eu chegava perto dele e só sabia cantar Adorador. Eu chegava bem no ouvido dele e cantava Adorador. Eu ficava meia hora da visita cantando Adorador no ouvido do Cauã. E passava creme nele e eu olhava ele todo. Numa das vezes que eu fui, Cauã estava muito inchado, muito inchado. Um dos braços dele tão inchado, eu fui ver o que era pulseira. Estava prendendo a circulação. Aí eu falei com a enfermeira tirou. E devido a isso ele ficou com umas dores fortes no braço. E ali foi uma semana de Cauã daquele jeito. Eu chegava lá e o médico vinha explicar toda a história e perguntava, o seu filho, como ele é? Ele é ativo? Porque chegava lá, os médicos achavam que Cauã era daquele jeito. Eu falei, não, meu filho é ativo, meu filho tem uma vida normal, meu filho é baterista, meu filho, ele vai para a escola, meu filho joga bola, meu filho é totalmente capaz de tudo. Aí tá, quando passado já uma semana, os médicos ainda falavam, a gente tentou destubar ele, mas a gente não conseguiu. Passava mais tempo, a gente vai tentar destubar ele tal dia, e não conseguia. E teve um dia que eu cheguei, quando você passava pela porta, você via dois leitos, só que do Cauã era virado para lá. Então, quando você entrava pela porta e virava, você só via o pé do Cauã. E uma semana após, quando eu entrei ali, que eu virei, eu vi um pé se mexendo. Irmãos, eu vou te dizer, pergunta para uma mãe qual é o momento mais feliz da vida dela. É o nascimento do seu filho. Eu posso dizer que o momento mais feliz da minha vida não foi o nascimento do meu filho. O momento mais feliz da minha vida foi ver aquele pé se mexer. Quando eu entrei ali, que eu vi aquele pé se mexendo, irmãos, ali eu desabei. Ali eu chorei tanto. Tudo que eu não chorei durante uma semana, eu chorei tudo ali naquele dia. Eu chorava tanto porque eu vi meu filho se mexendo. Ele estava com o olho aberto, ele não respondia, ele ainda estava entubado. E eu olhava, falava com o Cauã, falei, Cauã, aí eu apertei a mão dele e falei, filho, você está me vendo? Você sabe quem eu sou? Aí ele devagarzinho apertou a minha mão. Eu falei, Senhor, meu filho está de volta. Meu filho está comigo. E agora ele vai começar, que vai ser um processo, eu sei que é lento, mas o meu filho está de volta. E ali eu chorava, e ali eu cantava mais ainda adorador. Eu falei, Senhor, meu filho é um adorador. E ali eu cantava, eu lembro que numa das vezes eu deixei minha mãe ir. Porque a única pessoa fora mim que sabe de responder os médicos é minha mãe. Então minha mãe foi nesse dia. E minha mãe falou que uma enfermeira estava perguntando, acho que para um outro paciente, se o paciente era músico, era uma coisa assim. E minha mãe falou assim, ele é um baterista da igreja. E minha mãe falou que a enfermeira ainda falou assim, então ele é um adorador. Eu falei, meu filho é um adorador, ele é um servo do Senhor. Então naquele momento, irmãos, graças a Deus eu estava com a máscara, porque eu chorava tanto, mas eu chorava tanto. E era um choro, não era mais um choro de tristeza, era um choro de alegria. Eu não conseguia nem orar. Naquele dia, irmãos, eu confesso que eu não orei, porque eu não conseguia orar. Eu só ficava, Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. E eu não tinha palavras para agradecer ao meu Deus. E foi uma das alegrias maiores que eu senti na minha vida. E ali o médico me explicou que iam tentar, botar ele na enfermaria. E passou a semana, acho que numa terça-feira, isso foi, acho que quando o Cauã acordou, foi num sábado, num domingo. Sei que na terça-feira, minha mãe que foi visitar o Cauã, aí foi o Cauã, minha mãe e o pastor, que o pastor também poderia entrar.
pastor Edmilson foi, só que quando chegou lá, a Cauã não estava mais na intensiva, a Cauã já tinha ido para a enfermaria. E minha mãe na mesma hora, Cláudia, Cauã foi para a enfermaria, eu falei, mãe, então eu vou agora. Só que eu trabalho, eu faço bolsas, né, CC, essas coisas. E eu tinha já falado que eu ia dar uns estojos de bichinhos para a programação do Dia das Crianças. Então, eu tinha 38 estojos para fazer. E nessas indas e vindas do hospital, eu continuei fazendo. Aí a Lília ainda falou assim, Cláudia, a gente vê outra coisa. Eu falei, não, eu falei que eu ia dar e eu vou dar. E ali eu estava, quando minha mãe ligou falando que Cauã estava na enfermaria, eu estava terminando, estava faltando assim alguns só. Eu falei, mãe, dá uma segurada só, que eu só vou terminar e vou para o hospital. E assim eu fiz. Terminei de fazer o que eu estava fazendo. Liguei para o meu cunhado, falei, Jacques, o Cauã está na enfermaria, eu tenho que ir para lá agora e preciso levar as coisas. Você me leva porque eu não quero deixar o carro lá. Porque lá não tem mais estacionamento, né, dentro do hospital. E assim o Jackson fez. O Jackson me levou, cheguei lá. O meu filho estava na enfermaria, só que assim, o Cauã estava acordado, mas o Cauã não falava. Só que eu estava com meu filho, agora eu poderia cuidar do meu filho. E só de saber que eu poderia cuidar do meu filho, por pior que fosse o cenário, eu estava ali com ele. Só que eu ficava eu ficava com ele. Só que quando eu estava com ele, eu me preocupava com os 2 pequenos que eu deixava. Então eu não sabia se eu ficava alegre quando eu estava com o Cauã, se eu ficava alegre quando eu estava com os pequenos. E eu me desdobrando para ficar entre um e outro. E minha mãe, eu falei, mãe, a senhora vai ter que trocar comigo de vez em quando você vir. Minha mãe, Cláudia, mas tem hospital que não aceita quem já é idoso. Minha mãe já tem uns 72 anos. Minha mãe falou, será que eu vou ficar? Eu falei, mãe, faz uma coisa, a senhora chega lá, dá o documento, acho que a menina não vai nem contar quantos anos a senhora tem, só vai ver, vai botar lá a sua data de nascimento e pronto. Se perguntar, aí a senhora não vai mentir, mas se não perguntar, não fala. E assim foi. Então, às vezes eu ficava 2 dias, 2 noites, aí minha mãe chegava no outro dia para me render. E Cauã não falava. Eu tentava fazer o Cauã falar, eu ficava, Cauã, fala mamãe. Aí ele tentava balbuciar e não saía voz. Aí Davi ligava, agora já podia fazer chamada de vídeo. Davi fazia chamada de vídeo para falar com o Cauã. E Davi só sabia chorar porque talvez ele queria ver o filho dele falando e o filho dele não falava. Só que eu falava assim, mas essa imagem é muito melhor do que ver o que eu vi na intensiva. Você vê seu filho cheio de tubo, tubo na boca, tubo no nariz, fio para tudo quanto é lado. E nesse meio todo eu estava escalada para pregar, no sábado. Aí minha mãe falou assim, Cláudia, você vai? Eu falei, vou. Vou ver se eu consigo alguém. Se eu não conseguir, eu já estava pensando, eu vou conversar com os médicos, já fiz amizade com a moça que fica com o esposo dela. Tem um senhor que está lá internado, mas ele caminha, ele fica vigiando para mim. Mas eu não vou deixar de fazer a vontade do Pai. Uma vez eu falei que eu ia dizer, eu prometi ao Senhor que nunca mais eu ia dizer não para Ele. Então não é no momento da dor que eu vou dizer um não. Quando eu falo aqui, Daniel, ele sabia que poderia acontecer algo, mas ele não deixou de fazer aquilo que ele fazia todos os dias. Eu estava com meu filho num hospital, precisando de mim, mas eu não poderia deixar aquilo que eu tinha incumbência de fazer para Deus. Porque quando nós deixamos Deus, às vezes, de lado, as coisas não acontecem. Talvez a sua bênção até demore. Às vezes você não sabe por quê, mas se você pensar direitinho, quantas vezes você, às vezes, deixou de lado? Porque na Bíblia diz que nós temos que dar primícia para o Senhor. E quando diz primícia, não diz de dinheiro somente. Quando diz de primícia, eu dar o meu tempo primeiramente ao Senhor. É eu acordar pela manhã. Costumo acordar e pegar primeiro o celular para ver a hora. Eu tenho costume de ver a hora. Mas não pegue o seu celular e primeiramente vai ver conversas, vai ver às vezes um louvor. Tem pessoas que acordam e já botam louvor. Irmãos, dê essa premissa ao Senhor. Quando você acordar, que você abrir os seus olhos, agradeça a Deus, ore a Deus, porque Deus diz que Ele tem que ser a primícia da sua vida. E quando Ele diz que Ele tem que ser a primícia, não é ser a primícia depois do seu filho. A primícia não é depois do seu marido. A primícia é Deus. Então, quem me deu o meu filho
foi Deus. Quem deu cada um dos meus filhos foi Deus. Ali são os presentinhos que Deus me deu. E eu não posso colocar Deus em segundo plano, mesmo em meio à dor. Porque Abraão tinha uma promessa. E Deus ordenou que ele entregasse o seu filho. Mas Abraão entregou sabendo que Deus ia prover. Ele sabia que Deus não ia matar o seu filho, porque Deus tinha uma promessa ali com ele. Mas que também, se fosse para matar, primeiramente é o Senhor. Você tem que ser obediente ao Senhor. Então, eu queria que meu filho saísse daquele hospital. Mas eu não poderia deixar de estar na casa do Senhor, pregando a palavra dele, porque meu filho estava. Porque se eu entreguei meu filho nas mãos do Senhor, como é que eu vou deixar de fazer algo para o Senhor? Porque meu filho está... Muitas das vezes a gente não quer ir porque está frio. A gente não quer ir à casa do Senhor porque está quente. Eu não quero ir porque eu estou assim. Eu não quero ir porque eu estou assado. Às vezes, o Cauã mesmo, no meio dessa turbulência toda, Cauã, mãe, eu não quero ir porque eu estou com dor no corpo. Eu falei, mas você vai, porque você vai para o médico dos médicos. Irmãos, é claro que nós também temos que saber, né? Que no sábado eu fui, no domingo eu já não pude ir. Porque quem ficou para mim no sábado não pôde ficar no domingo. Então, no domingo, eu já falei, no domingo eu vou estar com meu filho. Mas aquilo que eu tinha de convivência para fazer para o Senhor, eu fui e fiz. Então, irmãos, que nós possamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Porque quando nós colocamos em primeiro lugar o Senhor em nossas vidas, tudo é mais leve. Eu não vou dizer para vocês que não vai vir a tribulação. A tribulação vai vir. Quando eu falei ao Senhor que eu ia continuar pregando a palavra dele, eu não deixei de perder meu filho. Quando eu continuei pregando a palavra do Senhor, meu filho não saiu imediatamente daquele hospital. Ele ainda passou por um processo. Foi um tempo. Cauã continuou ali. Aos poucos, Cauã foi falando. Aos poucos, foi voltando a voz. Cauã, aos poucos, foi todo um processo. Num dia era tirada a sonda. No outro dia, para começar a andar. Cauã foi dar os primeiros passos. Acho que acho que 2 dias antes dele ter alta. Cauã não saía daquela cama. Então, irmãos, vamos colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Porque Deus não diz que se nós estivermos caminhando com Ele, que Ele vai nos livrar da cova dos leões. Ele diz que Ele vai estar contigo na cova dos leões. Ele não vai te livrar da tribulação, Ele vai te livrar na tribulação. Ele vai te fortalecer na tribulação. Ele não vai te manter forte para você não passar por tribulação. Às vezes a gente fala assim, eu vou fazer tal coisa. Quando alguém fala assim, irmãos, às vezes quer te dar um cargo, às vezes assim, até de liderança, irmão, né? Porque quem já passou pelos cargos sabe como é complicado, né? A gente ter essas responsabilidades. Mas aí às vezes a gente fala assim, não, primeiro eu quero me aperfeiçoar, primeiro eu vou aprender, Irmãos, Deus quer que você vá como você está. Deus não quer que você termine algo. Deus não quer que você se cure de algo. Deus quer que você faça aquilo que Ele te ordena da maneira que você estiver. Porque é quando você estiver na caminhada com Ele que Ele vai te livrando. É na caminhada que Ele vai te ensinando. É na caminhada que Ele vai te provando. Ele vai provando que é o nome dEle que é glorificado. Porque Deus coloca, né, eu estava falando ali atrás, porque se Deus não te colocar em meio a essas tribulações, você vai contar testemunho dos outros e não os seus. E Deus quer que você conte os seus testemunhos, mas não para o meu nome ser glorificado, não é o nome do meu filho ser glorificado, é o nome do Senhor que é glorificado em meio a tudo isso. Irmãos, que nós possamos trazer isso para a nossa vida, né? Eu digo para mim. Agora, para terminar, né, porque eu começo a falar das coisas do Senhor, às vezes até assistente, a gente, né, falar do Senhor é muito bom. Irmãos, eu reclamava às vezes muito com meu marido, né, porque às vezes eu queria sair e o Davi, dia de igreja, sábado, domingo, o Davi, ele não gosta de sair. Às vezes a gente tinha, mas normalmente, aniversário, essas coisas, no final de semana, na maioria, né? E às vezes a gente ia para um aniversário, para algum lugar no domingo, e Davi já falava assim, leva a roupa. Falei, poxa, Davi, mas as crianças não vão nem aproveitar, vai começar a brincar, daqui a pouco a gente tem que trocar de roupa e ir para a igreja. Ele leva a roupa. E ali eu ficava com raiva.
Às vezes eu ia para a igreja de bico. Eu ia para a igreja com raiva do meu marido, porque eu queria, às vezes eu ainda falava assim, poxa, mas todo mundo vai. Ah, a gente não pode mais ir para canto nenhum porque tem que estar na igreja. E hoje eu vejo a falta que às vezes faz de ele estar na igreja, porque o Davi trabalha viajando. Às vezes o Davi passa 2 meses fora. E às vezes o Davi quer estar na igreja e não pode. Quando ele está em algum lugar que tem alguma igreja perto, ele vai. O Davi é o que vai agora pelas igrejas, né? Porque onde ele está, onde tem uma igreja, nossa, o Davi está. Davi já conheceu tanta igreja, irmãos, acho que conheceu mais do que o pastor Evandro. Davi já conheceu muitas igrejas. Mas aí eu vejo a importância. Eu estar lá no hospital, meu filho está no hospital, a gente querer estar na igreja e não poder estar na igreja. E eu aprendi com meu marido, hoje em dia eu não reclamo mais. Porque eu via que era Deus me ensinando através da vida do meu marido, me mostrando que primeiramente é o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Irmãos, ouvir a Cláudia e ver essa família dá alegria. Foram e são meus ovelhas, não pouco amadas, né? E a gente tem um carinho muito grande por eles. E vendo o milagre na vida do Cauã, nós podemos ver mais um milagre. A Cláudia, certamente, essa família tem muitas outras bênçãos a contar. E eu quero agradecer a Deus pelo período que eu fui pastor em Vaz Lobo, porque eles foram bênçãos na minha vida, irmãos, tá? Eu louvo a Deus. E ela falou uma coisa interessante, né? Davi, tem um momento na igreja de Vaz Lobo que tinha um grupo louvor, ministério de louvor. E cada um fazia o que queria. Pastor era só uma pessoa simbólica. E a gente foi colocar ordem, né? Ordem, porque estava bagunça. E eu lembro que o grupo louvor, o ministério de louvor, influenciado por as pessoas que não amavam a obra, né? Foi, vamos sair, vamos ficar de braços cruzados. E uma pessoa que nós contamos, Davi, preciso de você. E ele prontamente disse, eis-me aqui, né? Então, louvo ao Senhor nosso Deus por essa família. Me emociono ao ouvir ela contar esse milagre, porque nós estávamos com ela, né, ali em oração, pedindo ao Senhor nosso Deus. E eu quero dizer que o Senhor nosso Deus opera milagre, irmãos. Irmãos. E o milagre é diariamente. Nós devemos testemunhar da grandeza, da bondade do Senhor nosso Deus. Deus é bom o tempo todo, irmãos. Vamos ficar de pé. Ministério Louvor, vamos adorar o Senhor nosso Deus.
Se eu vencer, te adoro. se eu perder, Te adoro. se eu subir, Te adoro. eu descer, Te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. A voz de quem te adora. A voz de quem te adora, Senhor. Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus nesse momento, irmãos. Eu queria chamar aqui, Cauã, vem aqui, Cauã, pode vir? Vem aqui, vem aqui também, Cleves. Vem aqui a família toda, vem logo, vem, vamos lá. Irmãos, eu queria aqui, eu não vou fazer o pastor Albino, pastor Evandro, não, mas você que desejou agora nesse momento, fazer uma oração por essa família. Aqui tem quantas pessoas? Conta aí, gente, rapidamente. Eu queria que cada irmão viesse buscar se orar por essa família. E principalmente pelo Cauã e Cleves, para que Deus venha usar suas mãos. Às vezes Deus dá alguma coisa para nós, nossas vidas, nossas mãos, sonho, aquilo que Deus te deu, use-o. Instrumento nas mãos de Deus para abençoar essas vidas. Aqui o Cauã e o Cleves, né, saiam abençoados, curados em nome do Senhor Jesus, irmãos. Já presenciei alguns do ataque epilético, então dói no coração, mas eu creio em Deus que cura, irmãos. Eu creio em Deus que cura. Então, irmãos, vamos exercitar nossa fé. Deus pode usar cada um de nós. Mais algum irmão? Vamos lá, mais algum irmão para vir orar. Tem mais irmãos aqui, irmãos. Vem, convido vocês. Quem desejar no seu coração, venha ser instrumento na mão de Deus. Não tenha vergonha agora, tá, irmãos? Eu não vou descer não, mas tenho certeza que os irmãos virão aqui e buscar o Senhor nosso Deus. Vem, irmãos. Vamos clamar o Senhor nosso Deus por essas vidas. Feche seus olhos, igreja. Ore ao Senhor nosso Deus nesse momento, irmãos. Soberano Deus, Deus maravilhoso que habita nos altos céus. Aqui estamos, Senhor Deus, na Tua presença, nós Te louvamos, Te agradecemos por essa palavra. Senhor Deus, muitas vezes nós passamos por dificuldades, sim, mas o Senhor Deus tem estado com cada um de nós, Senhor Deus. Eu Te louvo pelo testemunho da Cláudia, Senhor Deus, essa família que nós aprendemos a amar, Senhor Deus. Senhor Deus, Te peço somente a cura, a resposta dos altos céus. Senhor Deus, que essas crianças, Senhor Deus, Cauã, o Cleves, que aqui estão, sejam curados. Senhor, Tu és o Deus da cura, Senhor Deus. Senhor, e pode operar maravilha, nós cremos nisso. Seja feito o Teu querer e a Tua vontade, Senhor Deus. Ajuda, Senhor Deus. Usa a mão dos Teus servos. Senhor Deus, a cada um aqui presente que está orando, Senhor. Eu Te peço, abençoe-o, Senhor Deus. Senhor Deus, e que nós vejamos o agir do Deus Todo-Poderoso. Fica conosco, Senhor Deus. Ouça o nosso clamor. Responde a nossa oração, Senhor Deus. Faça a Tua vontade, Teu querer. Abençoando, protegendo, guardando, Senhor Deus. Basta um decreto Teu dos altos céus e as coisas irão acontecer. Nós veremos a vitória das mãos do Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, Teu povo. Fica conosco, Senhor Deus. Toma pela Tua poderosa mão. Que Teu nome seja exaltado acima de todos. Fica conosco, Senhor Deus. Ajuda. Auxilia cada um de nós. Por favor, Senhor. E nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu
eu quero novamente confirmar, pedir à igreja, para nós durante essa semana nós fazemos jejum. Irmãos, pode parecer difícil, pode ser, mas talvez o irmão que está ao seu lado está passando uma dificuldade, mas não está sorrindo, porque quem nos sustenta é o Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, orem pela igreja, né? Está orando por você também, e a igreja de Deus necessita de estarmos num momento de jejum. Essa semana será jejum, irmãos. Eu peço à igreja, tira uma hora. Ah, mas pastor, eu não posso fazer um jejum. Então, irmãos, tira alguma coisa que você gosta, tira as mídias sociais, largue de ver a tua novela amada durante uma semana, não sei, faça alguma coisa, mas ofereça a Deus esse sacrifício, que seja um cheiro suave ao Deus Todo-Poderoso, irmãos. Irmãos, quero lembrar da confraternização dia 7/12, tá, irmãos? Também eu quero lembrar, falar com os irmãos, continue orando pelo irmão Abdiel. Nós fomos visitá-lo ontem ali, ele perdeu o dedo, esse dedo aqui, né, fazia assim para não parecer o dedo médio, né, que fala, e cortou os outros, né, mas esse dedo ele perdeu parte, tá, irmãos? E foi ele falou o nome do cadê quem estava comigo lá? É um negócio mais forte que Maquita, tá, irmãos? Então, estava trabalhando mas ele está bem, tá, irmãos? Só que Deus vem aqui, vamos orar para que ele venha se recuperar, né, logo, e cicatrizar logo aquele dedo, né? E que Deus venha com suas mãos. E há os motivos que a gente olha assim, eu falei, irmão, poderia ter sido pior, né? Se a gente olhar assim, mas então vamos agradecer, né, a Deus pela vida, e que Deus venha ali estar com ele. Estava bem, tá, irmãos? Eu quero agradecer também os irmãos que estiveram hoje no mutirão dos homens, né? Choveu e não pôde fazer, mas obrigado. Aqui nós temos ainda um grande trabalho ali, e, irmãos, haverá uma palestra para casais sábado que vem. Tá? Irmãos, por que nós estamos fazendo essa palestra? Nós estamos falando sobre família, e nós vemos, às vezes, que muitos casais necessitam, né? E é bom sempre falar das coisas boas que a Bíblia ensina. Então, eu peço que vocês estejam aqui conosco, né? Vamos estar nos alimentando, aprendendo e também praticando. E que a nossa família seja uma família abençoada, irmãos. Eu quero dizer, se a sua família estiver bem, estruturada, feliz, buscando ao Senhor nosso Deus, irmãos, essa igreja é vitoriosa, né? Mas se na sua casa não estiver bem, irmãos, há algum problema, então vamos pedir a Deus e vamos aprender e praticar isso nas nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Ore por isso, né, irmãos? E a você, casal, eu peço que esteja aqui, para nós juntos aprendemos e viemos praticar a cada momento os ensinamentos da palavra do Senhor nosso Deus. Irmãos, agradecemos, irmãos, que estão na mídia, né, ouvindo a palavra de Deus, na live, perdão, tá? Manda a paz lá para irmãos Jaurina e família, né, todo mundo, que Deus venha abençoar, que sempre ficam aos domingos nos escutando, lá em João Pessoa, uma família que a gente ama, né, que Deus venha abençoar grandiosamente a cada um, em nome do Senhor Jesus. Obrigado novamente, Cláudia, diaconisa Cláudia, né, irmãos, foi ordenada semana passada, então louvo a Deus pela vida e por essa família, que eu amo muito, como já falei, né, que Deus venha abençoar a ida deles lá em Piabetá, irmãos, tá? E que Deus venha abençoar grandiosamente a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, feche seus olhos nesse momento, vamos rapidamente orar ao Senhor nosso Deus. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Obrigado pelo carinho. Obrigado por cada irmão aqui presente, Senhor Deus. Eu te peço que a tua bênção esteja sobre nossas vidas. Toma-nos pela tua poderosa mão. Auxilia-nos, Senhor Deus. Nós precisamos de ti. Senhor Deus, te peço agora que nos dê uma semana dirigida por ti, abençoada por ti. Livra-nos do mal, Senhor Deus. Senhor Deus, livra da cilada do maligno, Senhor Deus. Onde nossos jovens, nossos irmãos, Senhor Deus, as más companhias, eu te peço também, Senhor, as palavras que vêm colocar desânimo e dúvidas, Senhor Deus, sobre a nossa fé. Eu te peço somente, venha, Senhor Deus, cair por terra todas as ciladas, setas lançadas do maligno sobre as nossas vidas. Proteja-nos a cada dia. Obrigado por cada irmão aqui presente. Obrigado pelos irmãos da live, Senhor Deus, que sintam verdadeiramente que o meu Deus, o nosso Deus, Ele opera milagre ainda hoje, Senhor Deus. Está aqui a prova, Senhor. Deus age a cada momento e mostra que Ele é Deus e cuida de nós, Senhor Deus. Nada, Senhor Deus, escapa das tuas mãos e será feita a tua vontade a cada momento. E que nós venhamos glorificar o teu nome, mesmo quando a dor bater em nossos corações, mesmo quando a lágrima molhar os nossos rostos, Senhor Deus. Eu te peço que nós
nós venhamos te adorar e dizer que Deus é bom o tempo todo. Tu és maravilhoso, porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor Deus. E o seu amor, Senhor Deus, nos constrange a fazer a tua vontade e o teu querer. Despede-nos agora na tua santa paz. Nós te pedimos, te agradecemos em o nome poderoso do Senhor Jesus. Obrigado por tudo. Amém, Jesus. Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande e imenso amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, a comunhão e as consolações do Santo Espírito esteja e permaneça em cada coração, hoje para todo sempre. Amém, Jesus. Irmãos, o pastor pediu para avisar que ele esqueceu que vai ter pastel, hein?